Olá, muito bom dia. Hoje nos aproximamos do final do ano, né, e cá estamos para mais um momento devocional, um momento de reflexão aqui no Distrito Rio de Janeiro. Eu espero que estejam todos bem, né, quem se chegar aqui. Eu sou o pastor César, aqui da cidade de Miguel Pereira, servindo aqui há quase 4 anos agora, né, com muita alegria por isso. E é muito bom podermos ter um momento de reflexão para pensarmos um pouquinho no fim de ano sobre coisas importantes que temos pela frente, né? E também sobre o que passamos ao longo de 2024. É sempre assim, né? Sempre no fim de ano surge essa oportunidade de fazermos uma averiguação do tempo percorrido e muita gente aproveita também para fazer planos para o tempo que está por vir aí. Bom dia, pastor Gilberto, bom dia, pastor Martiniano. Todos são muito bem-vindos para esse nosso encontro aqui, em que nós temos uma breve oportunidade de reflexão. Eu quero começar já lendo um texto, né? Quem for chegando, depois a gente tem mais texto para ler também, mas para começar eu quero ler, nesse tempo que temos de introdução aqui, Provérbios 1, versículo 20 em diante, né? Até o final do capítulo, na verdade, Provérbios 1, 20. A sabedoria grita nas ruas, nas praças levanta a sua voz. Do alto das muralhas clama, à entrada dos portões e nas cidades profere suas palavras. Até quando vocês, ingênuos, amarão a ingenuidade? E vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando odiarão o conhecimento? Deem ouvidos à minha repreensão. Eis que derramarei o meu espírito sobre vocês e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Mas porque clamei e vocês se recusaram a ouvir, porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho e não quiseram a minha repreensão. Também eu darei risada da desgraça de vocês, ficarei zombando quando chegar o terror. Quando o terror chegar como a tormenta, quando a calamidade chegar como o redemoinho, quando lhes sobrevierem o aperto e a angústia. Então eles me invocarão, mas eu não responderei, sairão à minha procura, porém não me encontrarão. Porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto da sua conduta e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os ingênuos são mortos porque se desviam da sabedoria. Os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Muito bom dia também, Daniele. Esse texto ele é muito intenso, na verdade, né? É uma palavra muito dura, mas necessária. Em todo o tempo, né, em toda a história da humanidade, há uma tendência muito comum de que as pessoas vivam satisfeitas consigo mesmas, né, satisfeitas com aquilo que elas podem conseguir, pelo menos na superfície, pelo menos naquilo que aparece das pessoas, é isso que se dá a entender, né, que enquanto as coisas vão razoavelmente bem, elas se sustentam sozinhas e elas querem viver a sua vida com essa pretensa liberdade de fazer o que bem entendem. É claro que quando vem a tormenta, quando vem a dificuldade, então se lembram de que há algo mais necessário do que simplesmente a fruição da sua vida impensada e refletida. Que há mais do que a mera zombaria, ingenuidade e tolice. Mas enquanto as coisas caminham razoavelmente bem, lá estão as pessoas ignorando a necessidade do conhecimento, ignorando a necessidade da sabedoria, ignorando o conselho de Deus que nos clama para vivermos uma vida sábia. E muitas vezes esse desprezo, inclusive, ele é explícito, ele é
pronunciado e não simplesmente vivenciado, né? É algo que faz parte da nossa experiência e de todo mundo, na verdade, né? Vocês, pessoas cristãs que conversam com outras pessoas, que veem outras pessoas no seu procedimento, na sua reação a uma mensagem de sabedoria, muitas vezes, o que nós temos é desprezo. Mas o convite hoje é para que nós pensemos a nossa vida, para que nós meditemos um pouquinho sobre a nossa caminhada. E eu falo da nossa caminhada ao longo do ano, né? Do ano que terminou, praticamente, que vai terminando, e do que temos pela frente. Eu faço 3 perguntas que eu coloquei como título dessa reflexão, que é como você está, como está o seu pastor e como está a sua congregação. Como pessoas do Distrito Rio de Janeiro, que somos, como pessoas da igreja, acho que faz bem a gente pensar, né? Faz bem cada pessoa pensar qual foi o seu foco ao longo deste ano. Quais foram as grandes alegrias que você teve? Mas também o que foi que te abalou ao longo desse percurso? O que te fez ter sérias dificuldades? E mais do que isso, mais do que elencar alegrias e dificuldades, tropeços, eu gostaria que nós pensássemos também como foi que nós reagimos aos momentos de alegria, como foi que nós reagimos aos momentos de tribulação. O que você fez? Você partilhou as alegrias com alguém e você procurou auxílio em alguém nos momentos de dificuldade? E aí, nesse sentido, eu incluo a sua vivência comunitária com a sua família de fé. Você partilhou as suas alegrias com a sua família de fé quando houve uma aprovação, um processo seletivo que era muito desejado, quando houve um livramento, quando houve a resolução de um problema familiar. Isso foi partilhado com a congregação como um pedido de que se incluísse esse agradecimento na oração da comunidade, por exemplo, né? Ou essa alegria ficou contida para você e sua família mais restrita? E na dificuldade também? Essa é uma pergunta que eu me faço, né? Nós enfrentamos uma série de dificuldades ao longo do ano. Quantas vezes isso foi colocado como assunto de oração junto à congregação ou junto ao pastor? Quantas vezes no momento de crise você procurou o seu pastor para conversar? No momento de dúvida também. Você procurou auxílio onde devia? Como foi a sua procura por sabedoria do alto? Você procurou sabedoria do alto conversando com essa pessoa que está aí na congregação para pastorear essa congregação? Ou você preferiu procurar nas mensagens de WhatsApp, nos grupos do Facebook, em vídeos aleatórios de pastores que você não sabe a mínima ideia, você não faz a mínima ideia de que formação tem e de que linha teológica tem, mas achou que a mensagem era bonita, então servia? Como é que tem sido esse seu cuidado com relação ao que chega e te alimenta? Isso pergunto para todas as pessoas. E aí eu vou para a segunda pergunta: como está o seu pastor? No fim do ano é muito comum que a gente tenha aquele momento de o pastor dizer o que ele fez ao longo do ano. Em algumas congregações isso aparece num relatório, outros numa assembleia, e nós vamos dizer assim, quantos cultos, e às vezes são números, né? Quantos cultos, quantos estudos bíblicos, quantos sermões, e visitas e tudo mais. A coisa às vezes fica muito quantificada, mas a minha pergunta é em outro sentido. Não simplesmente o que o pastor fez ao longo do ano que passou, mas como que está o pastor nesse ponto da caminhada, quando vai terminando o ano. Quais foram as dificuldades que ele encontrou no exercício do ministério? Quais foram as tensões, os desafios e que marcas isso deixou no seu pastor? E eu faço essa pergunta para chegar a outra: como que ele está, o pastor da congregação, para começar mais um ano no pastoreio?
ele começa esse novo ano confiante, revigorado, ou começa esse novo ano mancando e machucado? E veja, eu não estou pensando simplesmente na vida pessoal do pastor, que é claro que, como fizemos nas primeiras perguntas lá sobre você, essas perguntas valem também sobre o pastor. Mas aqui eu estou pensando no exercício do ministério. E geralmente a gente pensa só em crises muito grandes, mas quantas vezes o pastor passa por momentos que são difíceis até de expressar, mas que deixam marcas difíceis também de suportar. Não sei se vocês já pararam para pensar que o pastor é aquela pessoa que ao longo do ano de 2024 orou por sua família, se preocupou com a sua família, se preocupou com a sua caminhada de fé, sem ter o poder, e isso é algo que eu acho muito interessante a gente pensar, sem ter o poder de entrar na sua mente e fazer você crer com mais convicção, sem ter a capacidade de entrar na sua mente e fazer você ter vontade de estudar as Escrituras. Tudo que ele tem é a palavra para dizer alguma coisa, é o batismo e a Santa Ceia, só isso que ele pode fazer. E ele precisa confiar nisso. Mas mesmo confiando, algumas vezes ele percebe que pessoas se afastam. E às vezes são pessoas pelas quais ele muito orou, as quais ele muito aconselhou, com as quais ele chorou, e de repente essas pessoas simplesmente se afastam sem uma palavra de satisfação, de agradecimento, ou de reconhecimento, ou uma palavra simplesmente de explicação, por que eu estou sumindo? É tão interessante, a gente sempre fala da necessidade de o pastor estar presente, mas muito pouco se fala da necessidade de a congregação estar presente com o pastor, e de que há aqui um compromisso mútuo, de mútua cooperação e de caminhada em conjunto. Como que essas atitudes comuns do nosso tempo tão fluido, né, de tanta desagregação, como que essas atitudes pontuais de pessoas aqui e ali vão marcando a caminhada do pastor ao longo do ano, e como que ele está preparado para enfrentar o novo ano, sabendo que vai acontecer de novo, muito provavelmente. Isso passa pela sua cabeça, né? E eu sugiro até então, né, que no fim de ano, quando se vai conversar com o pastor sobre o que é o planejamento para o ano que vem, sobre o que foi realizado no ano que passou, considere-se esse aspecto também humano do exercício do ministério pastoral, porque é bom lembrar que o pastor, ele não é uma pessoa acima dos dilemas existenciais e espirituais que afetam a toda a congregação. Ele também é ovelha desse rebanho de Jesus, e ele também precisa desse suporte, desse apoio, dessa compreensão no momento de dificuldade. É bom quando o pastor tem alguém, né, e isso pode ser a sua diretoria, pode ser que não, pode ser outra pessoa da congregação, mas é bom quando ele tem alguém com quem ele pode partilhar essas desventuras também. É por isso eu faço a pergunta, como está o seu pastor? Porque talvez você nunca pergunte isso para ele. E talvez você seja uma pessoa próxima dele, de confiança, mas que não lembra de dar essa abertura para ele poder compartilhar um pouco das suas dificuldades e das marcas que tem carregado. E por isso eu coloco essa pergunta, como está o pastor? Afinal de contas, o pastor é uma figura importante para a vida da congregação, para que a congregação viva uma caminhada saudável no ano que vem pela frente também. E aí eu chego à última pergunta, que é, como está a sua congregação? Eu sei que quando a gente fala de congregação assim como a gente fala de qualquer instituição, há às vezes um primeiro impulso no sentido de achar problemas. Podia ser melhor isso, podia ser melhor aquilo, faltou isso, faltou aquilo. Mas vamos com calma, a gente pode conversar sobre problemas também. Mas a primeira pergunta talvez possa ser, o que foi muito bem ao longo deste ano,
na vida da sua congregação? O que deu gosto de ver acontecer? O que deu gosto de fazer também acontecer? E aí sim nós podemos perguntar, o que faltou? O que poderia ter sido melhor? Mas isso não é para a gente perguntar como se nós estivéssemos de fora da congregação. Mas como partes que somos da congregação, nós podemos também fazer a seguinte pergunta: como que eu colaborei para que as coisas boas acontecessem e para que as coisas que faltavam fossem supridas? Como que eu fiz? Eu pergunto também como que eu posso ajudar a congregação no ano que vem a cumprir a sua missão na localidade em que está, a realmente viver aquilo que ela tem que viver. E eu não estou pensando em milhões de atividades, mas na simplicidade da vida comunitária. Às vezes o que falta não é um cartaz, não é uma data marcada com um evento mirabolante. Às vezes o que falta é o seu sorriso para o irmão que chegou. Às vezes o que falta é você estar ali para estender o inário, a Bíblia, para um visitante que apareceu quando o culto já começou. Às vezes o que falta é realmente algo difícil até de enumerar, mas é o acolhimento, é a satisfação de estar junto. E qual foi a sua contribuição para isso? Ou você agiu como aquela pessoa que simplesmente entra no carro, vai para o culto, participa, imediatamente vai embora e depois só tem pontos a reclamar sobre a liturgia, sobre a estrutura, mas não se envolveu. E um envolvimento, aqui de que eu falo, não é um envolvimento burocrático, mas é um envolvimento afetivo, inclusive, um envolvimento de vida, um envolvimento de participação, de estar junto, de abraçar a congregação como sua família. As coisas precisam ir bem no ano de 2025, mas nós precisamos mais do que um calendário ajustado, mais do que uma agenda cheia, mais do que uma série de atividades, nós precisamos de vida. E aí a pergunta que não pode faltar, embora todos saibamos a resposta, é: onde nós encontramos vida para a nossa congregação, para o ministério do nosso pastor e para a nossa caminhada ao longo do ano? Nós encontramos vida aos pés da cruz de Jesus. Nós encontramos vida no corpo e sangue de Cristo, na palavra proclamada, na água do nosso batismo. Nos meios da graça que Cristo preparou, nós encontramos vida para que a nossa vida, no dia a dia, para que a vida do nosso pastor, para que a vida na nossa congregação seja a vida que vale a pena ser vivida. Essa vida vivida a partir do Evangelho, cheia de gratidão, cheia de segurança e satisfação por saber do amor de Deus por nós. E aí nós podemos andar mais um ano, a cada dia sendo revigorados, nutridos, fortalecidos, por isso que todos nós temos em abundância nas nossas congregações e no nosso dia a dia pela palavra que nos chega. Aí precisamos de algo mais do que isso? Não, só precisamos participar disso com dedicação, com verdadeira devoção, com o coração colocado nisso realmente e não numa correria desenfreada, de forma que nós participamos do sacramento com a nossa mente na segunda-feira, com o nosso coração ocupado com outra coisa, então participamos mecanicamente. Não, participe integralmente, com a sua vida inteira do altar, ali onde Deus te entrega Cristo inteiro para ser o seu modo de caminhar, a sua força para continuar, a sua nutrição para poder viver. E eu digo isso porque no final do ano que vem, se nós quisermos refletir de novo sobre esses assuntos, nós vamos perceber de novo que Deus tem nos sustentado, mas vamos perceber de novo limitações e falhas da nossa parte. Nós vamos perceber limitações do pastor, limitações das pessoas, limitações da congregação.
porque continuaremos imperfeitos em 2025. Todo ano nós temos imperfeição. Todo ano, é claro também, nós temos o suporte e o sustento do Deus eterno a nos conduzir. E aí, por isso também, nós precisamos, ao final de um ano, no qual nós muito erramos, no qual nós enfrentamos as crises não sempre da melhor maneira, não sempre com a sabedoria que precisávamos ter, olhando para o ano adiante, sabendo que isso, de alguma forma, e em maneiras diferentes, em eventos diferentes, se repete, porque a imperfeição permanece, nós precisamos deixar o Evangelho nos conduzir, nos sustentar, nos alentar nesse momento. E por isso, depois de lermos Provérbios 1, que fala sobre essa sabedoria, a necessidade do conselho, a necessidade de não vivermos uma vida estulta e tola, eu quero ler também Romanos 8, 31, até o final do capítulo. Mas ler esse texto que já é conhecido de todos nós, que já foi lido várias vezes nas nossas congregações, em estudos bíblicos e tudo mais, mas lê-lo não para simplesmente angariarmos conhecimento, mas para que o nosso coração ouça de novo essas palavras que nos dão vida para podermos caminhar mais um ano que temos pela frente. Romanos 8, 31. Que diremos, então, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha que beleza para a gente poder continuar. Olha que beleza para a gente poder continuar caminhando, né? Isso aqui é o tesouro que nós temos e é tudo de que nós precisamos. Tem gente que paga milhares de reais para participar de um curso com um coach por aí, né? Para tentar ter motivação para a vida, para tentar ter... Você precisa do Evangelho, você precisa disso que te é dado de graça, dessa notícia de que ele morreu por você, e que por isso estamos certos de que ele tem cuidado de nós, de que nada nos vai separar disso. Ele entregou a sua vida por nós. Como isso nos traz alento ao coração, como isso nos dá segurança, saber que a nossa vitória não é construída com o nosso suor, com as nossas mãos, mas ela nos é dada no amado Jesus. Que isso enche o nosso coração, que isso nos motive e possamos viver assim, esse ano que temos pela frente, tentando viver uma vida sábia, tentando reparar aquilo que pode ser reparado, tentando não viver uma vida de inércia e de inatividade, tomando decisões e certos de que as nossas decisões e as nossas ações, mesmo imperfeitas, estão debaixo da graça de Deus. Não tenha medo de fazer as coisas, não tenha medo de agir, não tenha medo de conversar, não tenha medo de se abrir. Mas em tudo que você fizer, tenha a certeza de que o Evangelho está disponível, te acompanha e o amor de Deus é derramado. O amor de Deus é colocado para você poder viver isso na certeza da grande misericórdia do Senhor que foi revelado na cruz do Calvário. Acho que é essa a reflexão para esta manhã, adiantando
o fim de ano que está às portas por aí, né? E certo de que nós podemos caminhar sempre juntos e sempre na paz do Senhor Jesus. E sempre conversando. Não vamos abrir mão do diálogo, da mesa em conjunto, da comunhão, porque isso é vida de Deus entre nós também. Vamos orar? Eu convido vocês a colocarmos em oração alguns motivos, algumas petições que nós temos por aqui, e eu já encontro aqui. Nós vamos orar pela recuperação da saúde da Maria Clara e do Luiz Vasco, é o pedido que vem lá da congregação de Copacabana. Oramos pela Beatriz e os seus filhos, pelo falecimento do senhor Xavier Nóbrega, se eu não me engano, o senhor Xavier lá de Nova Iguaçu, falecido recentemente, há 5 dias. Vamos orar pela família enlutada também. Oramos pelo Felipe Auel e família, também por motivo de luto, pelo falecimento do avô, o senhor José Francisco Santos, que aconteceu ontem. E oramos também pelos aniversariantes, Silas Flor, Jennifer Salgueiro, Adelaide Vilar e a Valéria Maia, né? E também o Caio César Oliveira. Esses últimos 3 lá de Campo Grande, e os 2 anteriores, Silas e Jennifer, lá um pedido que vem da Tijuca, né? Falamos com o nosso Deus. Amado Senhor, nós te agradecemos por teu amparo, por tua proteção ao longo do ano que vai terminando. Te agradecemos por estarmos vivendo esse tempo de advento, esperando a segunda vinda de Cristo, com segurança, com tranquilidade, por sabermos que somos pessoas remidas, alcançadas, lavadas pelo sangue do Cordeiro. Ao mesmo tempo também, no tempo de advento, nós percebemos que temos muito por fazer, porque há muitas pessoas que ainda estão perdidas, que ainda estão entregues a uma vida tola, sem ouvir a voz da sabedoria e sem quererem saber do Senhor, sem quererem saber do teu Filho, do teu amor. Por isso nós pedimos que sejamos fortalecidos por ti e que, ajudados por ti, nós possamos testemunhar a fé, nós possamos dizer para essas pessoas que há um caminho melhor e que é preciso que elas venham para este caminho também. Nós oramos pelas famílias enlutadas que nessa caminhada choram seus entes queridos que partiram. Especialmente oramos pela Beatriz e seus filhos, que choram a perda do senhor Xavier Nóbrega. Oramos pelo Felipe Auel e família, pela morte do José Francisco Santos. Que eles sejam consolados na esperança da ressurreição e sejam fortalecidos para a vida, pela palavra e pelo convívio com a família de fé também. Nós oramos pelos aniversariantes, clamando por sabedoria, clamando por tua orientação para as suas vidas, proteção e livramento. Silas, Jennifer, Adelaide, Valéria e Caio, cada um esteja neste dia sabendo da tua proteção, do teu amparo, e possam receber de ti motivos de alegria e força para os dias difíceis também. Abençoa nosso distrito, nossas congregações, pastores, membros, diretorias, para que em tudo nós estejamos diante da cruz de Cristo e que nada seja feito para a glória humana, por pura vaidade ou sem propósito, mas que todas as nossas atitudes e todas as nossas palavras sejam para o bem, a salvação do próximo e para a glória do teu nome, Senhor. No nome de Cristo Jesus, o nosso Deus, o nosso bom pastor, o nosso amparo nesta vida, que às vezes é tão corrida, mas que precisa parar para reconhecer o teu senhorio. No amado Jesus. Amém. Muito bem. É isso, né? Minha última participação por aqui em 2024. Eu espero que nós nos reencontremos no ano que vem, seja por aqui, seja presencialmente também.
Bom dia, eu mandei bom dia aqui para o pastor Jonas também, né, para Maria José Carvalho de Souza, para a dona Esther, Luciana Nóbrega Lobo, Roseta Schmidt e o Valdemar Hoffman, né, a Cléa também, a Léa, e é isso, né? Todos sejam abraçados nesta manhã, sintam-se revigorados pelo Evangelho e com muita vontade de abraçar outras pessoas e amparar outras pessoas também, vivendo assim o amor de Deus nos nossos relacionamentos, nós seguimos adiante. Bênção de Deus, um grande abraço e até a próxima.